eu anotei para vocês um resumo Que isso, que isso, que isso, que isso, que sobre isso, que isso, essa que isso. história da Grécia da Antiguidade. Desde o período pré-homérico, período homérico, a gente vai ter o período arcaico, o período clássico, e em relação aos povos da Macedônia, o período helenístico. Então, mas é importante a gente entender, aqui no contexto do período homérico, a presença e a existência da famosa sociedade gentílica. Por que gentílica? É porque vem da figura dos gens. Então, como eu falei para vocês nas últimas aulas, com o domínio dos dórios, depois da Guerra de Troia, os dórios vão observar que os aqueus largaram um pouco a Grécia para ir brigar lá na região da Antioquia, né? Então, largaram aqui, foram para lá, então vamos é, ocupar a região. E os dórios são um povo extremamente guerreiro, e inclusive os dórios vão ser os povos que vão dar origem à cidade-estado espartana, que a gente conhece até os dias de hoje, né, na figura ali dos 300 de Esparta e por aí vai. E isso vai acarretar uma diáspora do povo grego. Quando eles veem a região ali da Península Grega sendo dominada pelos dórios, eles tacam o pé, vão correr, vão fugir. E a gente vai ter, então, o período homérico sendo conhecido como o período da ruralização do povo grego. E nesse instante, o livro mostra, sobressaiu-se a figura do líder da família, o pater, ou seja, o pai, o patriarca. Normalmente, quando a gente pensa nas nossas sociedades hoje, até por essa influência mesmo da cultura grega e romana, a gente pensa em sociedade patriarcal, a figura do homem com muito destaque. Mas nem sempre foi assim, e não quer dizer que sempre será, e nem que todos os povos adotem esse sistema. Quando a gente fala sobre a África, por exemplo, a gente tem sim uma presença masculina muito forte, até por causa de uma questão biológica, da força mesmo, a questão guerreira. Mas nós tivemos, vamos pegar o Egito mesmo, a figura da Cleópatra, e na verdade muitas Cleópatras, exercendo cargos de liderança. A gente falou sobre os povos da Núbia, onde as mulheres exerciam cargos de liderança, mas isso na Grécia não vai ser tão evidente. A gente vai ter na Grécia uma sociedade muito patriarcal, especialmente nas principais cidades-estado, e isso vai ser Respira construído fundo durante o mesmo. período homérico em torno da sociedade gentílica, ou seja, em torno da casa, em torno da aldeia, da família, a gente vai ter o pater, o pai. Então a terra passou a ser o elemento aglutinador da sociedade, que viveu comunitariamente daquilo que nela foi produzido em pequenas aldeias. Aldeia, em grego, significa genos, por isso sociedade gentílica, de genos, em que o núcleo mais importante de ação política foi o oikos, ou seja, a casa ou o espaço familiar. Mas apesar de respeitar o pater, o habitante dos Genos apresentava uma vida muito independente. Então é aqui que a gente vai ter a construção de um dos pontos mais importantes para a gente estudar a Grécia. A Grécia não era um país, como eu já falei em outras aulas. A Grécia era uma região formada por inúmeras cidades, estados, inúmeras regiões, povos, genos. Então, cada gênus vai se desenvolvendo, vai crescendo, e cada gênero vai fundar a sua própria cidade em torno dessa família. Então, a estrutura de vida da cultura grega, do povo, da sociedade grega, ela gira em torno primeiro da família. Nem sempre e nem todos os povos é assim, mas na Grécia é muito forte. A figura da família, a unidade familiar. É por isso que quando a gente estuda a filosofia clássica, a gente vai claramente para a filosofia grega, o Aristóteles, quando ele fala, por exemplo, ali, estou olhando aqui o livro Política, está ali na estante, ele fala justamente qual é a primeira unidade política do ser humano? É a família. Bem vinculada a essa perspectiva, porque a família, ela tem uma relação que é de parentesco, é de nascimento, é de sangue. Então, essa relação de sangue, a gente até fala, amigo, você pede, mas família é para sempre. O teu pai, independente do que ele fizer, ele vai ser sempre teu pai, tua mãe da mesma forma, um filho da mesma forma. Nunca vai deixar de ser filho. Então, é nesse contexto que a gente tem a essência das relações de poder
do mundo que a gente conhece até os dias de hoje e que surgem nessa perspectiva aqui grega vinculada ao período homérico, em torno de uma aldeia, que é o Genos, do oikos, que é a casa, e dentro da casa do pater, que é o pai, o patriarca. Mas o livro vai até mostrando. E ele fala: uma grande divisão social ocorreu no final dessa época. Grandes proprietários de terra e indivíduos de famílias que possuíam pequenas propriedades. Então a gente vai ter, no final do período homérico, imagina só, isso você pode pensar até hoje. Quem tem sítio, quem tem fazenda, você tem a posse de uma terra, só que a medida o ser humano nunca tá satisfeito, ele quer sempre mais. Ele quer sempre mais, ele quer sempre mais. Aí, poxa, eu comprei uma terrinha, uma casinha. Como assim adiantar? Não entendi, Luan. Agora que eu li aqui tua mensagem. Nossa, faz 6 minutos que tu mandou. Não entendi, Luan. A senhora quer adiantar? Não entendi. Então, assim, é muito interessante. Agora eu quero saber o que que eu adiantei. Luan, a senhora tinha dito que abriu o livro do segundo ano. Ah, tá. Nossa, é verdade. É porque para mim vocês já estão aptos para o segundo ano, entendeu? Mas assim, é porque eu tinha aberto o livro, não estava olhando aqui o chat. Obrigada, A gente Pedro. nem tem o primeiro ano direito. Mas o que que acontece aqui então, basicamente? O ser humano nunca está satisfeito. Em torno dos gêneros, algumas famílias vão começar a produzir tecnologia, né? Vão começar a produzir recursos e vão falar: nossa, olha só a nossa fazenda. Mas, poxa, a gente podia plantar mais, né? Mas para isso a gente precisa de mais terras. Vamos ocupar mais terras? E aí começa a se expandir, começa a crescer o seu domínio. E alguns pátrias vão ficar como grandes proprietários de terra, muito poder, muita terra. Nessa antiguidade grega e também na antiguidade romana, tem poder quem tem terra. Isso daqui é um dos princípios básicos também sobre a economia, tá? Tem poder quem tem terra. Hoje isso mudou um pouquinho, mas até o iníciozinho aí do século XX, terra, ter território era a base para você ser poderoso. Não é à toa que a gente viu o mundo ir para guerras mundiais, porque as potências mundiais, elas queriam dominar o mundo inteiro. Não tinha como, opa, vamos dominar a Lua, então, vamos até a Lua, porque a Terra é pouca, a gente precisa de terra. Então, assim, o princípio básico, a primeira grande teoria econômica, ela traz essa ideia de que tem riqueza quem tem a posse da terra. Isso, inclusive, surge na própria Grécia. É aqui que a gente vai começar a separar realmente as classes sociais. Diferente da Índia, que lá na Índia, como é que era a divisão? Ela era religiosa. Aqueles que são puros, que ficam no topo, que representam a cabeça do deus Brahma, que não é cerveja, pelo amor de Deus. E na Grécia não é assim, não. Na Grécia, quem é que está no topo da sociedade é quem tem terra, quem tem poder, quem tem riquezas. Então, isso vai impulsionar o desenvolvimento de grandes cidades em torno da figura desses grandes oligarcas, desses grandes proprietários de terra. Isso aqui é muito importante quando a gente fala da Grécia. Então, os grandes proprietários de terra vão impulsionar a segunda diáspora grega. Ou seja, em torno dessas grandes propriedades, a gente vai ter a construção de grandes cidades. E essas cidades, então, vão ser controladas por esses senhores de terras, esses proprietários, que dependendo da cidade-estado vai ter nome diferente. Então, eu não vou adiantar, vou falar quando a gente for falar exatamente dessas cidades-estado, especialmente Grécia, Atenas e Esparta. Então, nesse momento, os gregos se espalharam novamente por toda a península e por todas as outras localidades. Foi o fim de mais um momento da história da Grécia, iniciando o período arcaico, onde surge a polis. Então é muito importante a gente entender. Na verdade, eu até considero simples entender essas divisões. A gente tem, então, um processo inicial de ocupação dos povos indo-europeus na Grécia. Esse processo é chamado de pré-homérico. É nesse momento que vai ocorrer a Guerra de Troia. E a gente usa o termo, né, do Homero justamente por conta da Ilíada e da Odisseia. O período homérico vai ser marcado por um momento de
também conhecido como Era do Terror, Era das Trevas, onde, por conta da invasão dos povos dórios, que eram povos extremamente violentos, o povo dessa região grega, ele se dispersa e começa a se ruralizar, vivendo ao redor de aldeias, os genos, e do oikos, da casa, sendo, então, a pessoa que lidera isso o pater, o pai. Esses patriarcas começam, ao longo, né, dos séculos, a ampliar o seu poder, dominando alguns poucos, né, dominando grandes propriedades, grandes terras, e à medida que essas terras vão prosperando, as pessoas passam então a querer estar cada vez mais perto dessa riqueza. E passam então a gente a ter a fundação de uma cidade. Essa fundação de cidades, que a gente vai chamar não de cidade, mas de polis, são centros urbanos de comércio, de venda, compra e venda de produtos agrícolas, de especiarias, né, de ouro, de ornamentos e por aí vai. E aí vem, o livro mostra aqui pra gente, a gente tem uma imagem de Atenas, já no processo aqui, essa imagem já representa toda, ela é uma imagem já no contexto ali do período clássico, mas a gente vai falar primeiro do período arcaico. Então, o livro ele vem mostrando para a gente, vai dizer, olha, vimos na unidade anterior como surgiram as primeiras cidades da antiguidade. E isso lá no primeiro trimestre. A organização do espaço urbano variou de uma sociedade para outra. Na Grécia Antiga, a vida nas cidades esteve profundamente relacionada à estrutura social e política de seus habitantes. Ao se instalar em um lugar fixo, famílias ou grupos tinham uma tendência de aumentar o seu contingente populacional. Em razão disso, o que eram pequenas aldeias ou vilas, aldeias, né? A gente pega aqui a figura do Genos, que não é o time de futebol aqui de Porto Velho, enfim, só para destacar, precisavam melhor adaptar o espaço para o convívio e torná-lo mais adequado às novas necessidades da comunidade. Assim, o espaço físico que ocuparam sofreu muitas alterações. Eram necessárias áreas destinadas às moradias, ao comércio, à administração pública, aos cultos religiosos e outras atividades que caracterizavam a vida em sociedade. E é muito interessante mesmo, quem já jogou Assassin's Creed Odyssey, que você percebe que as cidades elas foram surgindo à medida que o processo de ocupação foi se tornando mais intensificado. Então, assim, do centro a gente vai ter, e aí inclusive em algumas cidades do estado grega, você vê que vacilou. hoje, por exemplo, no centro da Conteúdo cidade vacila, você sempre professora. tem, Esse é o joguinho geralmente, a gente tem tem esse uma conteúdo. igreja. Se bem que hoje tem igreja em qualquer lugar, né? Não tô nem falando de igreja católica, acho que em qualquer bairro tem pelo menos mais 5. Você vai no interior, em qualquer ramal, tem uma igreja e um campo de futebol. Troca Mas isso quando equivalente. você vai Conteúdo. estudar as cidades Professora de estados história. Olha esse gregas, joguinho. isso varia muito. Não tem uma localização específica. Aqui vai ser o lugar da igreja. Não, aqui vai ser o lugar do comércio. Não, era tudo junto e misturado mesmo. Então, aqui vai ser plantação. Não, onde dava para plantar, se plantava. Por enquanto, cara. Então, tem regiões onde no centro da cidade você tem uma fazenda. Isso lá na antiguidade. Então, assim, é uma questão bem complexa. Tem que ler aquele uma livro dos relação bem Lusíadas. interessante. E a gente precisa analisar. Aqui nesse ponto, quem quiser fazer engenharia ou arquitetura, cara, a história tem muito para ajudar. Porque é possível você entender toda a história de uma cidade a partir da arquitetura dessa cidade. Tem uma professora, João, que inclusive é professora que está participando também no Pode Estudar, e ela, no mestrado dela, ela estudou a história de Porto Velho a partir da arquitetura da cidade. Cara, é muito interessante mesmo. Então, aí aqui, tudo que eu falei, o livro fala também, né? Não significa que as cidades gregas tenham surgido de maneira racional. Aonde? Ou seja, cada uma surgiu à medida que cada povo sentiu a necessidade de desenvolver esses centros urbanos. Mas o livro destaca que, segundo os pesquisadores, na antiguidade, foram 2 os principais motivos para o surgimento de centros urbanos: defesa e estoque de alimentos. Ou seja, vamos centralizar a área urbana, vai ser o lugar onde vai ser desenvolvido o comércio e a gente vai proteger os alimentos. Que é isso? Não tem como fazer igual
os chineses de querer sair colocando um muro para proteger tudo, não dá. Mas a gente tem que murar pelo menos ali a região do comércio. Se você for pensar, Tá. inclusive na sociedade, na estrutura dos castelos mano, medievais, tipo, isso fica muito mano, evidente. tipo, demora, Você vai mas vale a murar o pena, que é cara. mais precioso. O que é mais É um bom precioso? Recurso. benefício. Desde do período pré-histórico, no período também da antiguidade, os recursos são escassos. Ok, você Pelo menos desenvolveu a o local pra agricultura, tirar mas ainda foto. assim são recursos escassos. O nosso mundo hoje capitalista está lidando com recursos abundantes, né? Recursos abundantes aí, com muita abundância. Mas ainda assim, todo recurso natural, ele nem sempre é renovável. Se você tirou, você tem que plantar. Se você escavou, isso vai acabar em algum momento. Então, assim, lá na antiguidade era muito difícil para você, por Aê. exemplo, até a plantação, você dependia da boa vontade dos deuses, né, para que não Eu vi um chovesse, vídeo desse para que tipo, que fizesse é um um bom cara que fez tempo, uma para que as estátua estações e choveu. a temperatura fosse E moderada, aí, porque senão você não tem como plantar, colher e nem vender bom, determinados produtos, determinados alimentos. Fala de muro, já pensa no Donald Trump. Ah, Trump. Oh, meu Deus. E aqui o livro fala: muros e fortificações, construções foram feitas com o objetivo de garantir e manda defender pra esses Aline bens. e quando Foram e só concebidos pega à na parte do medida que Assassin's foram Creed, sendo entendeu? construídas novas formas de Faz um proteger as mix. áreas importantes de ataques externos, com novos depósitos e armazéns de É, mantimentos. rachadinho. Pensou-se em maneiras de reocupar o espaço a fim de garantir o assentamento da Fazer população igual na comunidade. a Mora do professor de biologia, Então, vai as sumir. cidades gregas, elas realmente têm o seu processo de origem em torno, né, Mano, na esses moral, centros urbanos, em é torno do só, comércio é só de produtos pegar e do vídeo aula. estoque É isso. também desses produtos. Então, isso aqui é muito interessante, muito importante. Vamos estudar, vamos As estudar. comunidades rurais da época gentílica viram nascer da polis, com estruturas urbanísticas mais elaboradas e de grande porte, propiciando o crescimento e a distribuição da população pelo território. Eu quero Um outro livro aventura. que é interessante, Que que fala, que no nos ajuda a simulado entender um agora pouco é esse nota por processo, matéria, é o não é Age of tudo Empires, junto. né? Você desenvolver Puta realmente, que ou mesmo que pariu, eu nem tô jogando, que fudendo, é o... sério? Esqueci o nome, é Dawn of Man. Qual o Separado, sentido de tá? fazer Dawn of isso? Man, É melhor onde nem fazer você tem um simulado. assentamento pequeno e Pois você é. vai começar a desenvolvê-lo. Você começa a ocupar, você começa a... Cada vez que você vai ampliando o processo de ocupação, novas necessidades vão surgindo. Sabe quando você faz uma reforma na casa? Você vai e faz uma reforma mó bonita nessa casa. Terminou a reforma, aí passa 2 anos, vem uma goteira. Porque isso eu acho que é um problema da vida. Eu não sei, gente. O ser humano chega na lua, mas não consegue evitar goteira nas casas. O telhado, fura, enfim, aí começa a choveu, goteira. Acho que tá para nascer uma casa que não tem a goteira, de real, de verdade. Aí o que que vai? Só passa a fita. Ou faz como um meme que eu vi, a pessoa Goteira. construir um telhado em cima do telhado da casa, porque aí o telhado em cima do telhado protege o telhado para ele não ter que reformar o telhado. O ser humano, o brasileiro, Olha a muito goteira. inteligente, né? Então, assim, a gente vai ter justamente essa ideia de você proteger o que é de mais sagrado. E o que é mais sagrado aqui? Os Goteira do tio mantimentos. Tom. Então, o livro, né, vai até falando. Surgiram as cidades-estados gregas, áreas urbanas que, em razão do seu isolamento geográfico e independência política, tornaram-se centros políticos, econômicos e culturais, que dominaram e colonizaram determinadas regiões do Mediterrâneo. Então, as cidades-estados que a gente fala, Atenas, Esparta, Corinto e por aí vai, a gente tem, então, cada cidade-estado é um centro político por si só, é um centro econômico, cultural, cada um tem o seu universo, as suas características. Claro que elas conversam entre si, mas esse momento de diálogo vai ser muito mais sobre um processo de invasão dos persas do que para uma necessidade natural. Ah, não, vamos criar um país. Não, cada um segue o seu fluxo, cada um faz o que acha melhor. Até que eles vão entrar em conflito entre si também.
Então, segundo o historiador Ciro Flamarion Cardoso, foram 3 as características fundamentais da cidade-estado antiga: divisão de governo em 3 partições políticas. Então, a gente vai estar falando aqui agora das instituições fundamentais do que é o exercício político, que são as assembleias, os conselhos e os magistrados. Ou seja, o lugar de criar as leis, as assembleias, o lugar de verificar o que vai ser feito, o conselho, e verificar se as leis estão sendo cumpridas, o magistrado. Nossa, professora, parece com os 3 poderes, né? Então, a teoria dos 3 poderes, ela vai ser desenvolvida no final da Era Moderna pelo Montesquieu. Mas as bases realmente estão no contexto da Antiguidade Clássica. Quando a gente olha para essa estrutura política dos gregos, e também, claro, dos romanos, a gente vê claramente. Hoje o Brasil é uma república. Onde surgiu a república? Em Roma. E o Brasil é uma democracia. Onde surgiu a democracia? Na Grécia. Então, a base da nossa estrutura política e administrativa, ela é clássica. Ela é grega e romana. Então, a essência está aqui. Assembleias, onde você constrói leis, você dialoga. Os conselhos, onde os conselhos são as representações dos melhores, onde eles realmente vão fazer algumas mudanças, vão fazer algumas adequações, e os magistrados, que são aqueles que asseguram o cumprimento da lei. Então, a participação direta daqueles considerados cidadãos no processo político, a fusão definitiva entre os órgãos de governo, justiça e religião. E aqui entra um ponto muito importante. Na Grécia Antiga, como, na verdade, em quase todos os outros povos, vamos só tirar aí um pouco os romanos, mas havia-se uma relação muito próxima entre poder e religião. Se confundia muito mesmo. O poder e o temor, a crença nos deuses era muito forte. Então, ela realmente determinava muito das ações políticas. Não sei se alguém aqui assistiu ou está assistindo. Desiste da goteira e vai dormir no sofá. Não sei se alguém aqui já assistiu o seriado. Lá vem eu falando em inglês. É Handmaid's. O Conto de Aia. É Handmaid's Tale, alguma coisa assim. O Conto de Aia. E ele fala sobre uma realidade aqui no tempo contemporâneo, só que distópica, de um governo lá nos Estados Unidos, é um governo teocrático. Então, hoje, talvez a gente sinta um pouco de dificuldade de imaginar um governo governando, um país sendo governado por princípios puramente religiosos. Eu tenho medo da série, porque quando passava o comercial, eu saía do canal não. Séries, Yane. Olha, eu tô assistindo, eu não recomendo muito assistir nesse momento que a gente tá passando, não, sabe? É o Conto de Aia, mas assim, porque é um pouco. Você vê assim, meu Deus, como é que as coisas. Como é que tem gente que pode agir dessa forma? Opa. Mas é estilo você assistir Black Mirror. Você fica, meu Deus, isso é horrível. Mas a gente não pode fechar o olho. Tem ser humano que pensa e que faz aquilo que essas séries mostram. Mas, enfim. Na Grécia, a gente tem realmente muitas das ações tomadas, muitas das leis giravam realmente. É esse mesmo, Pedro. Giravam realmente em torno das necessidades e dos anseios dos deuses. Isso era muito forte na Grécia, muito forte mesmo. Então, às vezes, a questão mesmo da entrega da colheita, a devoção, os sacrifícios aos deuses, isso era muito forte, não só na Grécia, como nas sociedades nórdicas, na sociedade vão pegar, não vamos longe. Indiana, o mundo girava muito em torno mesmo dessa relação com o hinduísmo, com o brahmanismo. E aí, voltando aqui para a Grécia, o livro vai mostrar para a gente que há uma relação muito forte entre governo, justiça e religião. A justiça girava em torno, é a justiça divina. Os deuses garantem a justiça. Nós estamos aqui para atender os desejos dos deuses e ser aclamado por eles. A gente agrada os deuses para eles nos agradarem. Isso também é marcado nas sociedades e na cosmologia africana, tá? Isso é muito forte. Então, no caso da polis grega, a subordinação dos gênios aos interesses coletivos da comunidade, a apropriação de melhores terras pela aristocracia e o aumento demográfico no século
8 a.C. Foram fatores essenciais para o surgimento da cidade. As cidades-estados do mundo grego eram autônomas e independentes politicamente. Isso aqui é muito importante, tá? Para entender. Vai ter mudanças no período clássico? Vai, mas por enquanto, cada cidade tem a sua vidinha, segue o seu fluxo, tem independência política e econômica. Entre tantas, porém, duas se destacaram durante o período arcaico: Atenas e Esparta. Então, o livro vai trazer para a gente analisar estas duas. A primeira possuía uma estrutura político-militar e uma cultura social marcante e distinta das outras cidades do mundo grego. E a segunda, no caso, Atenas, além da sua história de transformações políticas e sociais, transmitiu um modelo de governo que é referência em muitos países nos dias de hoje: a democracia. Demo, povo, cracia, governo. É o governo do povo. Então, vamos analisar com bastante Será que ele quis ser atenção. irônico e falar, tipo, Na pais próxima errado, aula, igual, tipo, especificamente, gêmeo, igual a gente tu vai falou? tirar a aula inteira para falar de Esparta. E na aula seguinte, de sexta-feira, a gente vai falar sobre Vou Atenas. até chorar. E aí começar a entender um pouco dos conflitos entre as duas. Calundice, paz. A partir de hoje à tarde já vai ter uma atividade para vocês responderem, mas assim, responde com calma, né? Enfim. Mas façam. Eu vou deixar disponível até a nossa aula de segunda-feira da semana que vem. Fiz algumas adaptações para que Muito bom, vocês tenham um professora. tempinho aí para responder. Então, até agora, a gente tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável? Tesis Esparta. A gente vai falar sobre essa sociedade espartana e a sociedade ateniense. Lembrando que a maior parte dos filósofos que a gente conhece são filósofos... Ah, gente, peraí que eu tive... Deixa eu só beber água aqui, só um minutinho. Sim. Tomara que seja igual química. Que a Boa gente parte estude tudo e entende tudo. dos filósofos que a gente conhece Entendo são tudo. filósofos da região de Atenas. Só chamar. Eu tô falando filósofos. Agora, se a gente for pegar matemáticos, e aí o negócio vai muito longe. Então, assim, eu deixo até como uma atividade, vocês pesquisarem mesmo. Porque normalmente era o fulano de tal lugar. Então, assim, por exemplo, o Pitágoras. Sim. O Pitágoras, ele era da região de Samos. E aí procurem, assim, física grega, vários dos nomes dos, né, eu vou chamar de cientistas, né, mas vamos Também pensadores. preciso estudar Boa tudo. parte Eu vou ler o desses livro, ver as pensadores, videoaulas dela. eles tinham realmente o seu nome e o seu sobrenome era o lugar onde ele nasceu. Hoje, por exemplo, eu sou Elisa Oliveira, Tem que ler o livro também, né? parente de meia metade do Brasil. Mas se eu fosse na Ah, antiguidade, vou sei lá, eu chorar. seria Elisa Esparta. Qual era o sobrenome de Jesus? Alguém sabe? A gente fala Jesus de Nazaré. Nazaré é a cidade dele. Não era o sobrenome da família, era o sobrenome do lugar. Então isso é muito importante a gente entender nessas sociedades da antiguidade. Quem vai utilizar mais essa coisa do sobrenome são os romanos, tá? Então a gente pega muito dos romanos. Lá em Roma, não. Roma, a galera, eles vão criar mesmo a região, né? O Jesus Dominus. Em Mano, torno das famílias. essa Então aí a gente vai ter pergunta, os sobrenomes poderosos. Aqui ela na vai lançar Grécia, a atividade gente tem muito quando? mais o lugar. Hoje. É o Sócrates, né, Ai, de ai. Atenas. A gente também tem o Péricles de Atenas, o Leônidas de Esparta. Tá entrando Então é no interessante processo. realmente a importância que a cidade-estado exerce sobre esses povos. Especialmente, aí a gente pega esses povos com cidades-estados. Não, já Roma, por vou exemplo, entrar não e tá era uma esperando. cidade-estado. Roma era uma cidade que, na verdade, depois se torna um império. Primeiro era uma república, depois se tornou um império, que você tinha ali Roma, a cidadezinha, mas que acabou que Roma se tornou um grande império que dominou quase que o velho mundo, né? Com exceção, dominou quase que o continente europeu, por exemplo, inteiro. Então, assim,
sempre que eu tô falando de um povo, eu acabo que pego o outro para mostrar para vocês que não dá pra gente pegar uma característica única e exclusiva. O único ponto realmente em comum de todas as sociedades, por exemplo, do primeiro trimestre que a gente estudou, essa questão da sociedade hidráulica. Mas Grécia e Roma fogem um pouco a isso. Porque são povos, principalmente Roma, tá? Porque é um povo que, muito mais do que a agricultura, você tem um comércio e a questão mesmo militar muito forte, tá? Mas isso a gente vai olhar nas próximas aulas. Vou fazer a chamada. Oi, fala, André. Sim. Só que... Exato. Os gregos até que sim. Eram sociedades hidráulicas, só que eles vão criar toda uma estrutura tão complexa, uma estrutura política tão complexa, que eles têm algumas características que não dá para dizer a sociedade hidráulica como se fosse tudo a mesma coisa. Grécia e Roma realmente têm algumas características peculiares, até porque são os povos que até hoje deixaram muitas marcas para a nossa forma de vida, né? Então é interessante, mas claramente, todas essas sociedades, até hoje, você não sobrevive se você não tiver o abastecimento de água. Então, isso é evidente. Mas a base mesmo ali da sociedade grega e romana, muito mais até, embora a agricultura seja importante, ai, Belote, você tem mesmo sociedades guerreiras e conquistadoras. Né? A gente pega, por exemplo, os persas. Então, quando a gente pega a estrutura dos persas e romanos, nessa figura mesmo de dominar outras regiões e colocar essas outras regiões, seja no caso romano como província, ou no caso persa, como ligadas pelas satrápias, você tem uma relação de poder que é além da agricultura. Eu não preciso plantar, mas eu tenho uma região ali que está sob meu comando e ela faz isso. Então, Grécia e especialmente Roma, eles têm outras características além do que a gente chama comumente de sociedade hidráulica, mas são sociedades hidráulicas, mas que ampliam um pouco esse conceito. Tranquilo, André? Não. Fala não. Eu acho que eu te interrompi, né? Foi professor explaining, perdão. Começou a falar, eu já falei por cima. Desculpa, tá? Olha só, mano, que legal. Ah, tá bom. Eu ia ficar aqui. Eu ia Mas, ficar aqui até o final da aula esperando vocês dizer, não, professora, que é isso, sem problema. mas, tipo, quando é E o uma Belote mulher tá que falando tem do um Rio Madeira. E é flamengo, justamente isso, Belote. Aqui na Amazônia tem a ideia de que o rio comanda a vida. Isso é muito forte, mesmo. O Rio Madeira, a gente hoje pode até não se importar tanto com ele, mas vamos pensar. Todo o processo de construção da estrada de ferro, ele foi construído na beira do rio por quê? Porque mais da metade do transporte percorrido pela Madeira Mamoré Rail Company, que construiu a estrada de ferro, era feita pelo rio, Separar porque com os panos navios. discos tá confuso pra Então, a caralho. estrada de ferro era importante? Era, mas a maior importância realmente era o caminho percorrido pelo Rio Madeira. Por que construiu estrada de ferro? Porque você não consegue passar por algumas regiões encachoeiradas. Agora, qual a importância do Rio Madeira? Gente, qual é hoje uma das empresas que mais ganha dinheiro aqui em Porto Velho? Vou adiantar, né? As usinas. As usinas, elas dominam que região? O que é importante para elas existirem? A energia também, mas essa energia vem da onde? Vem do rio, do água. movimento do rio e a criação das hidrelétricas. Obrigada, André. Obrigada mesmo. Você Então, eu vou comentou fazer aqui a isso aí, chamada. André? Vai ser a chamada Rap Lord, tá bom? Vou chamando aqui e aí os nomes que eu chamar e não responderem, falta. E os nomes que não forem chamados é porque não estão aqui. Pode. Mas, então vamos lá.